Ele é vereador de João Pessoa, secretário de Defesa do Consumidor. E quando se fala na defesa do consumidor, é uma referência aqui na Paraíba. Hoje eu estou aqui no Espaço Que Casa para receber Elton René, para falar de um tema que vem chamando a atenção nos últimos dias. Elton, obrigado por sua atenção aqui com Política Etc. Eu que agradeço aqui o convite, agradeço bastante o empenho de vocês, a sua equipe, claro, o ambiente aqui extremamente convidativo. Sempre acompanho, né? E eu não esperava tão rápido fazer parte desse projeto. Parabéns a vocês. Um questionamento que vem pautando aí as discussões nos últimos dias na defesa do consumidor é a criação de um cadastro positivo, um cadastro de bons clientes. É. Mas tem questionamento sobre isso, Elton. Eu quero saber de você, esse cadastro é bom ou é ruim? Olha, é uma pergunta um tanto complexa com relação ao que a gente espera lá na frente, até porque todos os projetos eles têm boas intenções, né? O fato é a gente analisar o que é que está na entrelinha daqueles bons projetos, de boas intenções. Então se torna simples por outro lado, no sentido de quando você coloca à disposição os seus dados de forma bastante aleatória, você se torna vítima dessa situação, ou seja, o consumidor corre o risco, claro, estamos falando aqui de perspectivas, Eccleton, corre o risco de repente, os seus dados, o consumidor está à disposição de N empresas que você sequer conhece, que sequer teve qualquer tipo de contato, e isso é muito perigoso. Então, traduzindo, como é que vai funcionar isso? Ou qual a proposta de funcionamento? Me parece, inclusive, que algumas instituições já têm mandado essa proposta para alguns Sim, clientes. sim. Se cadastre, seja você um cliente positivo. Mas como é que vai funcionar? Você vai dizer à empresa, olha, pode me botar meu nome e todas vão saber? Praticamente é isso mesmo. Hoje o cadastro ele funciona de forma optativa, né? O consumidor é convidado, ele participa de alguma produção aí de convencimento, beleza? Até então o consumidor ele está sendo informado previamente e ele aceita ou não participar desse cadastro positivo. Até porque outros cadastros já existem no mercado, por exemplo, cadastro negativo do consumidor, O nome sujo. o famoso nome sujo, né? Para mim esse cadastro positivo se tornará um novo nome sujo de uma forma bastante subversiva. E é isso que preocupa a gente, todos os órgãos de defesa do consumidor. Ou seja, ele vai deixar de ser optativo para ser obrigatório. E sem dar informação ao consumidor, ou seja, você simplesmente, só pelo fato de você ser consumidor, ter algum tipo de crédito no mercado, o seu nome vai estar à disposição de empresas X, Y e Z, sem você sequer ter qualquer tipo de contato comercial com essas Quer empresas. dizer, se você paga suas contas, esse cadastro me parece que é para isso, para os bons pagadores, na perspectiva das instituições financeiras. Sim, Você paga suas contas e aí você se cadastra nisso e aí todo mundo vai saber que você tem é um bom pagador. sim. Com isso, vai criar o bom pagador, Hum, o nome sujo, hum, o nome limpo é. e o nome limpo que paga. Tem, Como pelo é que que vai funcionar? eu acho que vai ter uma espécie de escalonamento de tipo de consumidores, né? Hoje o que é que acontece num crédito, né? O consumidor, ele de repente, ele está negativado ou não, tá? Isso é previsto em lei, o próprio Código de Defesa do Consumidor fala sobre isso. Então, quando ele está negativado, a empresa, ela opta de fazer o negócio com o consumidor e não, porque ele está negativado. Ela pode dar o crédito ao consumidor ou não, porque ele está negativado. Então, está muito bem claro de forma objetiva. Com esse cadastro positivo, surgem outras etapas, ou seja, o consumidor ele vai ter um score, querido. Parece um jogo de videogame, mas você vai ter uma pontuação mínima para que você seja apto a ter determinados tipos de crédito. A justificativa é que o consumidor, o bom pagador, ele vai ter um acesso melhor a crédito, juros mais baixos, etc, etc. Vende a maior facilidade da vida, o maior paraíso. Mas, na realidade, isso pode causar um problema de ordem maior, uma espécie de escalonamento de crédito, e uma distinção, uma discriminação, melhor dizendo, junto aos consumidores de forma geral. Se a gente já tem um cadastro que ele diz, fulano está negativado, já está previsto em lei, e portanto ele não pode ter o crédito que está negativado, beleza, ótimo, o consumidor já sabe o que deve se fazer. Mas quando você escalona isso, dizer, consumidor estava negativado há tantos meses atrás, hoje ele está com o score número 50, ele tem que alcançar pelo menos o score número 400, ou seja, quem é que delimita esse score? Essa pontuação, quem é que vai julgar? É algo tão obscuro que de repente isso Entrar no traz. cadastro pode trazer dano para o consumidor. Eu entendo que sim, porque assim, no momento que você tira o controle do próprio consumidor sobre o seu próprio cadastro, a quem dá as informações, você deixa a sociedade empolvorosa. Porque a análise dos scores
não é dada de forma clara. Quem é que vai fazer essa análise? E por que é feito dessa forma? Ou seja, eu tenho uma pontuação de 50 dentro de um universo de 400. Quem foi que delimitou isso? Está na lei, é um projeto de lei, isso passou por uma casa legislativa e vai para a Câmara dos Deputados. Eu fiz um apelo nas redes sociais para todos os deputados da Paraíba, os deputados federais, para que não aprovem esse projeto. Esse projeto, na realidade, pode se tornar uma grande armadilha para a sociedade consumerista. Então, hoje esse cadastro já existe pelas instituições, é optativo. Você fala que está tramitando no Congresso Para ele e ser obrigatório. para ser obrigatório. Aí o consumidor automaticamente vai estar lá. E ele nem vai saber para onde vai o nome dele. O seu cadastro, hoje, o cadastro de Eccleston pode estar à disposição de N empresas que você sequer sabe do conhecimento dela ou teve qualquer tipo de relação comercial. Eu vou dar um exemplo, Elton. Um cidadão compra um veículo. O veículo vence dia 2 do mês. A cada dia 2 do mês ele tem que ir lá pagar a bíbliazinha que é o carro, está financiado. Certo. E aí ele, empresa privada, paga quinto dia útil. Geralmente Entendi. é isso que acontece. Acontece. Ele pode acontecer de que em vários meses pague alguns dias em atraso essa fatura, porque de fato recebe depois. Isso já pode colocar ele nesse cadastro, em dificuldades nesse cadastro positivo? Provavelmente. E o que é que vai delimitar se ele é um mal pagador ou não? Olha, você falou de um problema específico do consumidor. Dia de vencimento, dia 2, certo? Ele paga dia 5 por conta, enfim, da folha dele, tá? Então ele já paga com juros. O consumidor ele já tem praticamente já a penalidade, que é os juros decorrentes daquele período. Beleza. Então, por que o consumidor ainda vai ser penalizado na questão do score? Quem é que vai analisar isso? Quer dizer que eu vou considerar que o consumidor que está pagando todo santo dia 5, todo mês no dia 5, porque o vencimento dia 2 ele paga no dia 5, por que eu vou considerar ele um mal pagador? Se ele está pagando dentro daquele prazo. Mas porque ele tem uma situação que tem que se analisar. Mas o cadastro positivo, pelo que eu sei, não vai dar oportunidade para ele se justificar. E agora o que é que falta para esse cadastro positivo, que parece que não está sendo tão positivo assim, ser aprovado e entrar em vigor? O projeto ele tramita desde 2017, foi aprovado nas comissões e, se eu não me engano, passou pelo Senado. Agora ele tem que passar, vai para os deputados, para a Câmara dos Deputados, daí poderia voltar para o Senado. Por isso que nós estamos correndo, estamos querendo que os deputados federais da Paraíba, pelo menos a Paraíba, se sensibilizem e votem contra esse projeto. Porque esse projeto ele não ajuda a sociedade, ele vai gerar uma nova discriminação junto aos consumidores e vai ferir preceitos que já está estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Enquanto isso acontece, as instituições financeiras continuam convidando seus clientes a entrar nesse cadastro positivo. Não tem problema. Você aconselha o cidadão comum, de repente, aderir a esse cadastro positivo? Olha, se o consumidor, eu vou repetir, ele já tem a penalidade, muitas vezes, de pagar em atraso suas faturas. E quem, porventura, não pode pagar em atraso suas faturas? Será que eu vou ser considerado um mal pagador por conta disso? Então, a análise ela é um pouco mais aprofundada, entendeu, Hector? Então, eu, particularmente, não faço parte de qualquer cadastro nesse sentido. Eu, como consumidor, eu tenho direito aos meus dados, eu sei a quem eu quero fornecer esses meus dados, e os meus dados são meu patrimônio. Então, eu não posso simplesmente funcionar como uma espécie de zumbi ou de robô, como o mercado financeiro vai querer que o consumidor funcione. Então, eu tenho que ter autonomia dos meus dados para fornecer para quem eu quiser. Isso é respeito a leis já estabelecidas, o próprio Código de Defesa do Consumidor, e eu entendo que há uma inconstitucionalidade sobre isso. Por exemplo, a privacidade dos dados. Os seus dados, doutor, estão na famosa nuvem, entendeu? Então, o consumidor ele vai estar extremamente sensibilizado, ele vai estar vulnerável, a palavra mais certa, junto a esse mercado financeiro, o que isso não é bom. Então é uma pegadinha para o consumidor no final das contas. Até então, estão vendendo um bom negócio, mas até então que não me justifica. Eu entendo que sim. Até então, digamos assim, algo para inglês ver, né? Tem um ditado nesse sentido, está fazendo algum procedimento que de repente está vendendo uma facilidade, mas que se esconde uma grande dificuldade do futuro. Pelo menos nessa minha interpretação, né? Se eles me justificarem que isso é extremamente positivo para o consumidor, eu mudo sem nenhum problema a minha visão. Mas, por enquanto, pelo que eu li e pelo que eu já estudei sobre isso, e sabendo como o nosso mercado se comporta, querido,
por enquanto é muito maléfico à sociedade consumerista. Agora, deixa eu aproveitar a sua presença aqui para questionar Pois é. sobre o cadastro negativo, que é Certo. o famoso nome sujo. Quais são as regras para que o consumidor acabe entrando nesse cadastro negativo que aí várias empresas oferecem? O consumidor, a empresa ela já pode registrar, claro, o seu mal pagador. Como eu falei, Mas a partir você de já quanto tempo o cidadão. varia Existe, muito. existe uma determinação? Em quanto tempo o seu nome vai parar lá no Não, no Serasa? momento que você já está em mora com a empresa, sobre qualquer tipo de aspecto, ela já pode incluir o seu nome no cadastro. Contanto que informe para você previamente num prazo pelo menos de 10 dias. É o que a lei prevê, Ah, né? tá. A empresa tem que informar o consumidor, então. Que ele está sendo inserido dentro. Olha como é hoje. Você é informado, inclusive, Você não consumidor. pagou. Você não pagou, vamos lá, teve algum problema. Você não pagou. Você é informado pela empresa, né? Através do órgão de proteção do crédito, seja o Serasa ou o SPC, que o seu nome estará negativado. Por que essa informação prévia? Para dar oportunidade ao consumidor dele se manifestar, porque ele pode ter pago já a conta evidentemente, pode haver algum ruído na comunicação e não chegar efetivamente a confirmação daquele determinado pagamento. Então, o consumidor é informado, previamente, para ele se manifestar ou até ele solucionar o problema dele. Aí gera cidadania, porque o consumidor pode correr atrás desse prejuízo. Então, nesse prazo que a lei determina, o consumidor ele tem um prazo para se estabilizar junto com aquele determinado fornecedor. Com esse cadastro positivo, o seu nome já é automático, já dentro de um score. Agora, o consumidor deixou de pagar, Elton, e, enfim, por N motivo, crise financeira não falta no Brasil. Ou Então, ele deixou de pagar. pode Mas aí acontecer. ele, de repente, fez o pagamento, o nome dele já estava lá no serviço de proteção ao crédito. Em quanto tempo esse nome dele tem que sair? Como é que é o trâmite para que esse nome do consumidor saia lá do serviço de proteção ao crédito? Pois é, o Código de Defesa do Consumidor ele estabelece um prazo. Ele dá o prazo de 5 dias. Se o seu nome está... Por que é informado o consumidor previamente, num prazo de 10 dias? Para que, se a informação estiver inverídica ou se ela estiver incompleta, o consumidor ele pode se manifestar ou ele ir atrás de prejuízo, evidentemente. E a empresa ela tem a obrigação de retirar o seu nome ou de, evidentemente, equacionar aquela situação no prazo de 5 dias. Você pagando a sua fatura ou se tiver algum problema no dado, a empresa ela tem uma obrigação de, um prazo de 5 dias, resolver a situação do consumidor, ou seja, retirar o nome dele desse cadastro negativo. Tanto é que muitas vezes a empresa, quando ela não faz isso no tempo hábil, ela é sempre alvo de danos morais por parte dos consumidores. Mas ele tem que informar a empresa que pagou ou é automático? A empresa, porque quando você faz pagamento de um boleto, naturalmente vai ser identificado lá nas finanças Não, da empresa. Como é que funciona isso? naturalmente, quando você paga um boleto, você não precisa dizer a qualquer tipo de empresa que você pagou determinado boleto, certo? Pode acontecer nesse mercado, nesse trâmite, alguns ruídos dessas comunicações. Por isso que a lei ela dá o prazo de 10 dias para a empresa se manifestar junto ao consumidor e o consumidor trazer essas informações, se ele já tinha pago aquele boleto ou não, ou se ele vai correr atrás de prejuízo. Por isso que existe esse prazo. Mas, por uma vez dado o prazo ao consumidor, ele informa a empresa. A empresa, a partir de então, ela vai ter 5 dias para tentar se justificar. Normalmente não se precisa. Certo, Normalmente não se precisa. Mas eu pergunto assim, deixei de pagar o carro, botaram meu nome lá, novamente o carro, né? Botaram meu nome no SPC, vai lá. Enfim, eu paguei o carro. Meu nome está lá, no SPC. Qual é o trâmite para que esse meu nome, depois que eu paguei essa parcela que estava em atraso, meu nome já constando lá no SPC, 5 dias. que ele saia? 5 dias. E É aí o é prazo. dever da empresa. Eu não tenho que ligar para lá e avisar que paguei. Não, se ela lhe informar que o seu nome vai ser negativado, Não, meu nome já está negativado. Já está negativado. Não precisa. Você pagou, ela já sabe, por lei, chegou o boleto lá, ela já sabe por lei que ela teve que retirar o seu nome no prazo de 5 dias. O prazo do consumidor se informar com a empresa é quando há uma informação inverídica, quando há uma informação incompleta. Aí o consumidor comunica à empresa, evidentemente, olha, aconteceu um problema. Isso aí você vai ter que se manifestar. Por lei, a empresa já é obrigada a retirar. E na lei não tem que dizer que o consumidor deve comunicar à empresa quando ele pagou. Porque quando ele paga, já vem a compensação certa. Existe prazo máximo para o nome ficar negativado? 5 anos. Depois de 5 anos, o que é que acontece? É Deus que paga a conta? Como é que... Não, a dívida ela persiste ainda por um período de tempo, eu não recordo aqui, mas pela questão de registro de proteção do crédito,
evidentemente deve se retirar. Mas isso não impede que a empresa possa executar o consumidor, né, penhorar os bens do consumidor. Então, a bem da verdade, a lei ela protege o mercado como um todo, né, ela quer tornar algo solvente, mas ela também garante ao credor, no caso o fornecedor, a executar o seu consumidor devedor nos moldes legais. Então, mas aí se o cidadão, porque no Brasil tem de tudo, Ou, se o cidadão de repente ele ficou com o nome, surge um primeiro débito certo. em janeiro de 2019, um, e aí o nome dele foi parar lá no SPC Serasa em janeiro. um, Só que ele tinha outras contas e deixou de pagar uma outra conta lá em certo. dezembro Pode de acontecer. 2019. Pode acontecer. E o nome novamente vai parar lá no Serviço de Proteção ao Crédito. Esses 5 anos já é diferente, já é os 5 anos lá da última conta. Não, se ele pagou alguma coisa, se ele... Não, eu tô perguntando porque o cidadão comprou o carro e deixou de pagar. Certo. O nome foi para o SPC lá em janeiro. Hum, Ele comprou um celular hum, e deixou de pagar o cartão em dezembro. sim, São duas contas. são duas contas. Esses 5 anos aí vai contar a conta mais antiga, então. Sim, claro. Aí, senão, doutor, aí a coisa realmente desanda. Olha, a gente tem que entender, Eclito, que as leis, né, as normas, elas são criadas dentro de um princípio, chamado princípio da boa-fé. Então, as leis são feitas para a cidadania, para o cidadão de bem, evidentemente. E o cidadão de bem pode dar uma escorregada de vez em quando, você pode passar um sinal vermelho, querido, isso acontece. Né? Isso não quer dizer que eu não vou ser um cidadão de bem. Ou seja, tudo baseado no princípio da boa-fé. Quando você burla esse princípio, quando o cidadão burla o princípio da boa-fé, aí não estamos mais falando de normas no campo civil, aí vem a parte criminal, né? Porque as leis elas são feitas para os cidadãos de bens, evidentemente. Mas quando a pessoa burla, então essas pessoas não devem ser vistas com bons olhos. Elton Renê, muito obrigado por sua presença aqui no Política Etc. Prazer recebê-lo. O prazer é todo meu, sempre à disposição, agradecendo o carinho de vocês aqui e parabéns aí pelo programa. E dizer a você que acompanha o Política Etc. que o dia a dia da política está nas redes sociais no @Política Etc. O canal no YouTube é o Eclito Monteiro e o dia a dia do noticiário político da Paraíba e do Brasil no www.politicaetc.com.br. Até a próxima.